Boa noite, Débora. Boa noite, doutor Eduardo, tudo bem? Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse hospital que trabalhei tanto, né? Frequentei tanto Muito tempo. obrigada. Agora estou meio aposentado, mas é sempre bom estar aí com vocês. Estar de volta, né? Muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente hoje. Doutor Eduardo, vou começar falando um pouquinho para vocês um breve currículo. Doutor Eduardo é médico pediatra pela UFMG, professor da Universidade FUMEC e da PUC Minas, professor aposentado da UFMG e coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da FUMEC. Isso mesmo, né, doutor Eduardo? Isso mesmo. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que significa, explica para a gente o que significa os primeiros 1000 dias de vida. Muito bem. Isso é a pediatria hoje, ele valoriza muito esses primeiros 1000 dias, que na verdade são 270 dias dos 9 meses de gestação, então desde a concepção até o nascimento, e mais de 730 dias, que é até os 2 anos de idade. Então, esse período entre a concepção, né, a gestação e os 2 anos de idade, é uma fase muito importante para o desenvolvimento das crianças. E tanto do ponto de vista do desenvolvimento biológico, né, dos seus tecidos e órgãos e dos seus comportamentos, mas principalmente do seu comportamento afetivo, né? É nesse período desses 1000 dias que o sistema nervoso e o sistema imunológico estão desenvolvendo, que vai dar, então, a capacidade de ter essa criança se desenvolver normalmente, e também com isso você precisa de ter estímulos desde a gravidez, estímulos de afeto, para que você crie realmente um vínculo emocional, um vínculo afetivo entre o bebê e a mãe. Os cuidados nos primeiros 2 anos são extremamente importantes e vão marcar muito a personalidade dessas crianças. Ok. O que é a teoria evolucionária do cuidado? Interessante. Essa teoria foi desenvolvida pelo Bowlby. É o seguinte: nos animais inferiores, por exemplo, nas tartarugas, elas vão até na praia, botam os seus ovos e vão embora. E quando as tartaruguinhas nascem, elas têm que se virar sozinhas. À medida que você vai subindo, né, na escala filogenética, ou chegando lá nos marsupiais, geralmente os bebês nascem, eles nascem antes, né, prematuros, eles mesmos procuram o cuidado da mãe, entram na bolsa e ali ficam até poderem ficarem mais independentes. Entre os macacos, os primatas, que estão mais próximos da gente, também os macaquinhos, ainda eles é que procuram. Quando eles nascem e vão ao encontro da mãe, sobem nas costas da mãe, né? No caso dos cavalinhos, por exemplo, do bezerrinho, eles mesmos nascem, já andam, eles é que procuram o cuidado da mãe. Já nos primatas, os chimpanzés e os seres humanos, dessa escala mais evoluída, eles são completamente dependentes do cuidado materno. A mãe ou o pai é que tem que oferecer esse cuidado. Se elas não oferecerem, eles não vão se desenvolver muito, não tem como desenvolver. Então, eles ficam dependentes. A iniciativa do cuidado passa a ser não mais do filhote, mas sim da mãe. E com isso ela cria esse vínculo, né? E começa essa relação de afeto entre a mãe e o bebê. Ok. O Bowlby tem uma frase interessante, que gosto de falar, né? Então, ele fala o seguinte, que muitas das mais intensas emoções humanas, quando você está falando de emoções, então, né, surgem exatamente durante a formação, a manutenção e o rompimento dos vínculos emocionais. E que é provável, o Klaus Kenyon, esse livro aqui, ó, que eu aconselho, é muito legal, aqui vai aparecer espelhado para vocês aí, mas é a relação mãe-filho do Klaus Kenyon. Esse livro tem uma explicação muito boa desse vínculo, né? E tem uma história interessante com ele,
porque a primeira edição dele foi feita em 1976 e chamava isso, Relação Mãe-Filho. Isso aqui é uma tradução em espanhol, né, que eu comprei mais ou menos em 1978, que eu comecei a estudar essa questão do relacionamento. Mas o mais interessante é que eu sempre ficava chateado, porque por que relação mãe-filho? O pai que fica nessa Fora, história. né? E isso a gente vê com frequência, né, Débora? Muitas vezes se fala muito nessa relação, se estuda muito, né, o contato da mãe com o filho. Nós tivemos uma luta muito grande para permitir que a mãe tivesse contato com o seu recém-nascido logo após o nascimento, mas o pai sempre foi deixado de lado. Então, já em 1982, na segunda edição desse mesmo livro, ele mudou o nome. Isso eu achei muito legal. Aí ele já passa a chamar Relações Pais-Filhos. Aí vem um problema do patriarcal, né? Porque pais, na verdade, incluindo o pai e a mãe. Né? O masculino sobressai quando se fala. Né? Mas foi muito legal, porque parece que eles perceberam. Quando eu li, eu já ficava implicado. E eu acho muito importante a presença do pai. Né? Eu fui um dos pioneiros, né, na neonatologia, na década de 70. Eu formei em 72, né? Comecei a fazer neonatologia por volta de 1975, 76, quando eu terminei a residência. E eu sempre tive uma luta muito grande para que o pai também participasse do parto, que o pai pudesse entrar na sala de cirurgia. Naquela época não era comum. Aliás, nem o pediatra eles gostavam muito que entrasse. Mas isso é uma outra história. Mas então, assim, eu me batalhei muito para poder o pai assistir o parto dentro da sala, em vez de ficar naquele espelhinho, naquela salinha separada. E eu, com muita luta, todos os hospitais que eu trabalhei, eu consegui. Né, conversando com a diretoria, tinha problemas econômicos, né, de lavagem de roupa, aumento, custo, mas o benefício é tão grande que eu conseguia convencer. E o mais interessante, o hospital que realmente foi o último que eu consegui convencer de essa participação do pai na sala de parto foi exatamente o Hospital das Clínicas da UFMG, né, onde aí eu já era professor, mas quando eu assumi a coordenação do serviço de neonatologia lá do Hospital das Clínicas, eu também fiz uma campanha junto com meus colegas, claro, a doutora Diomar Tartaglia, que foi minha grande mestra, né? A gente fez uma pressão grande e conseguimos colocar o pai junto da mãe na sala de parto. Muito legal. Inclusive, ontem a gente teve uma live com a Cleonice e ela estava falando bastante dessa questão também. Na questão da amamentação, mas na questão do pai também participar ativamente, ajudando a cuidar da mãe, ajudando a limitar a interferência das visitas e como que é importante o papel ativo do pai também aí, nesse não momento. Não sei se vocês notaram aí, vocês vão me desculpar, mas meu telefone tocou. Aí eu perdi o contato de vocês. Eu não sei o que você podia repetir, por favor? Claro, eu tô me ouvindo bem agora. Tô. Estava comentando que a live de ontem, a gente teve uma live ontem também, da Cleonice falando sobre a amamentação, e ela retomando essa questão do pai também, da importância do papel do pai nesse momento da chegada do bebê, que tem a mãe, né, no momento da amamentação ativamente, mas que o pai também é importante ajudar a cuidar da mãe, ajudar a controlar as visitas e essas coisas todas, e como que é importante o pai estar ativo, né, nesse momento da chegada do bebê, de começar uma família nova, né? Eu acho que é muito importante. E outra coisa que é aquele conceito antigo, né, de que o pai era o provedor e a mãe é que cuidava dos filhos, isso mudou muito, né? Nós temos aí, já no final do século passado, até esse princípio do século XXI, o papel do pai no cuidado com a criança mudou muito. O pai agora, a gente até fala, muita gente fala, não, o pai tem que ajudar a mãe. Não, ele não tem que ajudar a mãe. Não é ajudar, o que ele tem é que assumir a parte dele, né? Ele também tem que assumir as funções de pai, né? Tem uma frase muito interessante do Maturana, em que ele fala que a maternidade é uma relação de cuidado. A maternidade ele chama de matrístico. Então, a maternidade é uma relação de cuidado.
que independe do gênero e não uma tarefa exclusiva da mulher. Maturana é um biólogo, né, um biólogo chileno que é muito conceituado na abordagem sistêmica. Então, ele fala isso, quer dizer, você pode dizer que o pai também vai maternar. Né? Então, a palavra, porque realmente ficou muito... o significado de maternar ficou muito assim, mãe. Mas não mais uma vez, usando o masculino, os pais, tanto a mãe quanto o pai podem maternar seu filho. Então, a gente não deve dizer que o pai atual, o pai moderno, ajuda a mãe a cuidar dos filhos. Não, os dois cuidam juntos. E isso é que é importante. É muito legal. Essa era uma das frases que a gente tinha até colocado aqui, que você tinha citado, né? A gente tinha até pedido para falar um pouquinho sobre isso, já acabou falando antes de pedir. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Eu queria saber também um pouquinho sobre os marcos fundamentais que o senhor cita. O planejamento da gravidez, a percepção, confirmação, a aceitação da gravidez. Isso são os estudos, né? Porque mostrando quando é que a gente começa a ter essa ligação afetiva. E isso é interessante porque é muito comum, né? Hoje a gente tem uma outra área que a gente trabalha muito também, que é a área do luto, né? Eu e minha esposa temos um grupo de apoio em lutados, e com muita frequência, uma das coisas que quando a pessoa tem uma perda gestacional, ou seja, quando tem um aborto ou um natimorto, quando a criança morre logo depois do nascimento, muita gente fala, não, ainda bem que foi tão pequeno, não deu nem tempo de pegar amor. Então, assim, o que a gente está comprovando é que isso não é verdade, né? Os marcos fundamentais, por exemplo, quando a mãe planeja a gravidez, ela já idealiza, ela já tem na mente dela aquela criança que vai nascer. Ela já começa o contato afetivo, o contato de amor no planejamento. Né? Quando ela realmente engravida, que ela percebe que está grávida, isso então tem um impacto ainda maior. Mas ela fica na dúvida, será que está ou será que não estou? Ela percebe que está grávida, né? A menstruação atrasou, ela tem aquela percepção, mas ela precisa da confirmação. Então, quando ela vai ao médico, ela faz o exame, confirma, aí realmente ela tem, vamos dizer, a coisa vem como uma casca de cebola. Essas emoções elas vão se sobrepondo, né, de tal forma que vai aumentando esse volume. Aí, a partir do movimento que a criança mexe, a percepção dos movimentos fetais, aquilo é a prova viva de que realmente tem algo diferente dentro dela. Que tem um ser, um outro ser dentro dela. E que aquilo faz parte dela. Então, ela realmente também fortalece esse vínculo. Né? Durante o parto, então, aí é a parte mais importante, né? Que a gente... durante muito tempo, a mãe, ao dar à luz ao bebê, os médicos retiravam o bebê do contato dela, levavam lá para a mesinha para poder fazer as manobras, às vezes levavam direto para o berçário, e ela só ia encontrar com esse bebê algumas horas depois, e isso está comprovado que é um malefício para a manutenção desse vínculo, porque esse contato pele a pele na sala de parto, e a Cleonice tem certeza que ela deve ter falado, que também a própria amamentação na sala de parto é importante, né? E depois o fortalecimento, a manutenção do vínculo entre a mãe e o bebê, e entre o pai e entre o pai também, é exatamente você começar a ver a criança, ouvir a criança balbuciar, tocar, abraçar, pegar, segurar o recém-nascido, tudo isso é importante, né? E, finalmente, o cuidado, esse cuidado que vai se prolongar. Então, quando o recém-nascido, você vai cuidar de um recém-nascido, a resposta que ele te dá num sorriso, naquela sensação de bem-estar, isso te alimenta também o seu afeto. E isso, então, cria esse vínculo. Por isso é que é importante que o pai também entre nesse jogo, o pai também dê banho no neném, o pai também pegue esse neném no colo, né? E não deixe essas funções só para a mãe, porque vai estabelecer o vínculo exatamente com isso. Ótimo. Tem uma questão aqui também em relação à geração da criança terceirizada. O que o senhor pode nos dizer sobre isso?
vamos fazer o seguinte, podemos falar, deixa eu só falar mais um pouquinho, então, desse cuidado, Claro. porque a geração da criança terceirizada é essa nossa geração atual. A gente vai deixar Uhum. mais porque quando a gente fala, então, realmente, que em vez das mães cuidarem dos bebês, né, os pais cuidarem do bebê, quem está cuidando são as babás, né, às vezes os avós. Mas deixa eu só dar uma explicação por que eu acho tão importante que o pai também esteja junto no cuidado do dia a dia com o bebê. Né? Imagina que quando nasce um bebê, existe um triângulo amoroso. Né? O pai, aquele casal, o primeiro filho, então, mais importante, né? O primogênito, aquele casal que se dava muito bem, os dois viviam juntos, estava tudo bem, de repente entra uma terceira pessoa. Né? Entra uma terceira pessoa e vai disputar o amor. Agora, imagina, a mãe, o bebê, ele exige da mãe um tempo muito grande, né? A maior parte do tempo que ele está acordado, ele tem que estar no cuidado. Então, ele fica no colo da mãe, ele fica a mãe amamentando, a mãe cuidando, a mãe trocando fralda e papapá. Então, a mãe fica tanto o tempo quanto a energia amorosa dela, ela troca com o bebê. E ela recebe de volta a energia amorosa do bebê e se satisfaz com isso. O pai, quando ele não tem uma participação importante também nesses cuidados, a quantidade de energia amorosa que ele distribui, que ele dá para o filho, é pequena. E, obviamente, o que acontece? A quantidade que volta para ele também é pequena. Então, ele quer compensar, ele está com essa necessidade desse amor, ele cobra da mãe. Só que a mãe já está esgotada. Então, o amor que ela devolve para ele é bem menos do que a expectativa dele. E isso cria o famoso triângulo amoroso, que vai dar muitos problemas de relacionamento de casal. Eu até fiz um desenhozinho aqui, para ver se fica claro, né? Então, está aqui o filho, o pai e a mãe. Então, a mãe troca as energias amorosas adequadamente com o filho. Mas, quando o pai, muito pouco com o neném. Então, quando o pai perde a energia amorosa da mãe, ela retorna numa quantidade que para ele é insuficiente. Qual que é a solução para isso? É virar o papel. Se o pai começa também a interagir com seu filho, a mãe vai ter mais tempo para poder devolver para o pai aquela quantidade amorosa que ele precisa. E o pai vai receber do próprio filho a energia amorosa e ele vai exigir menos da mãe. Então, se a gente notar aqui agora, as setinhas ficaram todas da mesma espessura, ou seja, há uma circulação dessa energia amorosa entre os três. Né? E o que, então, o que era um triângulo amoroso vai se transformar num círculo de afeto, em que ninguém cobra de ninguém. Então, é daí a importância de que o pai realmente participe desses cuidados. Podemos falar agora da criança terceirizada, né? Podemos. Tem mais alguma pergunta? Tem, na verdade, um comentário primeiro em relação a essa questão da mãe, do filho demandar muito amor, e normalmente a mãe que supria esse amor, né? É legal que a gente eu percebo muito isso nas relações mais antigas. Parece que a mãe se apega muito ao filho, e aí, às vezes, quando o filho vai sair de casa, por exemplo, a vida acabou, porque já não existe mais uma vida de casal, porque a mãe ficou por conta do filho, né? E aí é muito legal realmente perceber isso daí, mostrando esse gráficozinho, fica bem claro isso. O elo do casal vai ficando mais fraco, né? E aí o Exato. filho, que é o amor mais forte da mãe, aí saiu de casa, aconteceu qualquer coisa, e a mãe acaba, às vezes, colocando muita pressão, muita expectativa também no filho, por causa desse elo forte, né? É bem legal. É uma É, cobrança muito grande, né? Aí fica uma sim. cobrança, o pai cobrando. É muito comum você ouvir. Depois que esse menino nasceu, você nunca mais se interessou por mim. Gente, a gente que acompanha alguns casos, a gente vê muito isso, né? E é tão simples, né? É claro, não simplista, mas é simples, Uhum, que a gente necessita, é uma questão de economia. Né? Assim, uhum, o que você dá, você recebe. Se você dá pouco, você recebe pouco. Então, se sim. você tem que rodar essa economia. Porque se você dá o seu afeto para o seu filho, né, no caso do pai, o que o filho vai responder também, de alguma forma, vai suprir
e ele pode equilibrar esse amor, então, com a esposa também. Então, um não passa mais a ser um rival dele, mas passa a ser Uhum. mais uma pessoa numa família harmônica. Muito legal. O senhor já até comentou essa questão do pai participar do cuidado do filho para fortalecer o vínculo, né? Isso. Para a mãe, especificamente, essa questão da amamentação é muito forte, né? Assim, parece muito forte para fortalecer o vínculo, aquele momento da mãe estar alimentando o bebê e de ficar juntinho. Aí, além dessas coisas que o senhor já citou, de participar do cuidado, do banho, tem alguma outra coisa que o pai pode fazer para fortalecer esse vínculo com o filho? Algumas mais dicas? Pois é, por exemplo, qual que é o papel do pai? Isso da Cleonice deve ter falado ontem. Qual que é o papel do pai no estímulo à amamentação? Porque se aqueles pais que acham que a mãe amamentando, não, as meninas já está com 5 meses e ainda está amamentando até hoje, né? Já parei. Então, isso vai atrapalhar muito, né? E vai realmente romper esse vínculo. Então, é muito importante que o pai dê o suporte para que a mãe possa continuar amamentando. E esse suporte é exatamente que a mãe também, se ela tiver que fazer todas as tarefas domésticas e ainda amamentar, ela vai ficar muito cansada. Então, né, ela vai dar amamentar, vai acordar de madrugada para dar amamentar e o pai fica, né, não está nem aí, ela levanta 3, 4 vezes à noite. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, quando minhas filhas nasceram, a gente tinha, não é receita de bolo, isso aí cada família tem que procurar a sua forma, mas aqui em casa a gente tinha um esquema de plantão. Né? Como eu geralmente eu gosto de dormir mais tarde, minha esposa gosta de dormir mais cedo, então, por exemplo, eu cuidava se as meninas acordassem até as 3, 4 horas da manhã, eu que ia cuidar. Então, muitas vezes, eu brinco isso, mas muitas vezes eu amamentei minhas filhas através da mãe delas. Era muito comum elas acordarem lá para as 2, 3 horas e a Glaucia dormindo. Aí eu que levantava, ia lá no quarto das crianças, né? Eram duas com a diferença de 1 ano, mas a que estava amamentando, pegava, levava lá para o quarto, punha a Glaucia deitada aqui no meu ombro, ela deitava no meu ombro, ela dormindo. E eu pegava o neném e punha no peito dela. Então, assim, através dela, mas toda coisa. Agora, a gente combinava, se ela acordasse depois das 5, aí era minha vez de ficar tranquilo, dormindo, e a Glaucia levantava e Levanta. assumia todo o papel. Então, essa divisão de tarefas que eu acho que é importante. Porque isso, se a mãe pode, se você consegue, se o pai cuida do neném durante um período, que a mãe possa descansar, ela vai ter mais leite, ela vai ter. A gente viu também que os aspectos psicológicos, né, da produção láctea. Então, se ela está cansada, está estressada, vai ter problema. E uma outra coisa que eu recomendava para minhas clientes é que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a amamentação é uma coisa muito importante. Mas tem mães que realmente não conseguem. E quando elas não conseguem, elas se frustram e não precisa disso. Mas eu recomendava para minhas pacientes que não amamentavam, que não tinham leite, tinham hipoglacemia, que elas dessem a sucção. Não tinha problema ela colocar o neném no peito, deixar ele sugar e depois complementar com a mamadeira. Isso quando realmente tinha uma hipogalactia, que é muito rara, não é tão frequente quanto a gente imagina. Mas tem vários fatores que muitas vezes impedem aquela amamentação. Mas o ato de sugar, o ato de lactar, de sugar o seio materno, ele não é só nutrição. A importância dele para o aspecto emocional também é muito grande. Né? E o que no passado a gente fazia era substituir o peito pela chupeta, pelo bico, porque o neném precisa dessa sucção. Mas então, assim, isso era muito frequente. Eu recomendava às minhas clientes que sempre, mesmo que elas não estivessem nutrindo pelo leite materno, que elas colocassem o neném no peito seco, ou antes ou logo depois da mamadeira, para que eles pudessem ter esse contato, né? Esse contato pele a pele da sucção. E isso é muito importante para o desenvolvimento emocional. Ótimo. Agora, se o senhor quiser seguir, falar da geração da criança terceirizada, pode seguir. Muito bem. O que é que acontece? A gente sabe que na modernidade, né, a mulher assumiu uma tarefa a mais. Além de ser mãe, além de ser a cuidadora dos filhos, ela também é uma profissional.
E muitas vezes ela passa o dia inteiro no trabalho, né? Então, houve essa necessidade de fazer uma mudança na estrutura familiar. Mas, em determinado momento, isso foi muito exagerado, né? Então, tem um trabalho que foi feito foi feito na Inglaterra. Estou colando aqui. Foi na Inglaterra. Em que eles fizeram uma pesquisa e descobriram que o casal, os pais, incluindo mãe e pai, eles tinham dedicação efetiva para a criança com 6 minutos por dia. Ou seja, em 24 horas, 6 minutos eles estavam dedicados à criança. Aqui na Unicamp, em São Paulo, né, o professor Martins Filhos, aliás, essa expressão tem que dar o mérito, né? Essa expressão, a criança terceirizada, é o título do livro dele, professor José Martins Filho, e ele fala que aqui no Brasil também foi feita uma pesquisa pela Unicamp, estava um pouquinho melhor do que na Inglaterra, mas era 30 minutos por dia. Por que eu digo de atenção? Porque a atenção ela tem que ser atenção direta com o neném. E não, por exemplo, a mãe está junto com o filho, mas está vendo novela na televisão. O pai está tomando, quando a mãe foi trabalhar, o pai está tomando conta do filho. Mas ele está no computador trabalhando e o filho está largado para lá fazendo outras coisas. Isso não é estar com o filho, né? Então, é isso que a gente chama, então, da geração que está... o abandono da criança ele é histórico. Ele aconteceu na mitologia grega, com o Édipo, que foi abandonado, né? Na Bíblia, com Moisés, que estava lá, né? Foi colocado no cestinho, né? E principalmente na época pré-cristã, né? Na Roma Antiga, onde as pessoas deixavam simplesmente, se ele, por exemplo, vamos supor que eles quisessem que nascesse um menino, nascia uma menina, ele simplesmente colocava ela na rua. Até que um rei lá ficou com dó dos meninos, porque na rua tinha muito cachorro naquela época, muito tal, que acabavam matando e comendo as crianças. O negócio é meio trágico, mas isso está na história. Então, por aí teve um rei que, com dó das crianças, mandou construir nas ruas o que ele chamava de coluna lactária. A coluna lactária nada mais é do que uma coluna no meio da rua para as mães colocarem os filhos que elas não queriam em cima dessa coluna para que os cachorros não os comessem. Mas eles eram abandonados de qualquer jeito. Veio a era cristã. Na era cristã, então, ficou na moda o que é chamada de roda dos expostos. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver. A roda dos expostos era, geralmente, nas congregações eclesiásticas, né, de freiras, né, ou seminários, ou conventos das freiras, que tinha uma janelinha com um mecanismo que rodava dentro, em que as mães que não queriam mais aqueles filhos, elas iam lá para esse lugar, colocavam eles dentro dessa janelinha, rodava para ele passar lá para dentro sem que ninguém visse quem é quem. Foi uma forma que eles encontraram para, em vez da mãe matar ou deixar abandonar o filho sem cuidado, que eles entregassem os filhos. Aí, normalmente, esses filhos eram cuidados pelos padres, pelas freiras, né? E então, isso durante muito tempo se chama roda dos expostos. Mas o Platão, bem antes disso, o Platão tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: não deverão gerar filhos quem não quer se dar ao trabalho de criá-los e educá-los. Então, se você realmente não pode, é preferível não ter, né? Agora, na nossa geração, é claro que não acontece mais isso, né? A nossa ética, a nossa moral, ela evoluiu, mas qual que é o grande problema hoje é realmente a terceirização, né? Os pais terceirizam, colocam a criança em período integral na escola, quer dizer, passam essa tarefa de cuidar para os professores ou para as babás, né? Isso aí dá uma live inteira a gente falar sobre isso, as vantagens e desvantagens. Porque eu não estou aqui de forma alguma defendendo a ideia de que as mães deveriam voltar para dentro de casa e deixar os homens trabalhar. O que eu acho que precisa ter realmente é uma divisão de tarefas. E entre essas tarefas, entre o trabalho, o lazer, o futebol, incluir lá na agendinha dos dois
olha, eu preciso dar atenção para o meu filho, eu preciso conversar com o meu filho. Eu tive um cliente que o pai chegou apavorado em casa, porque o filho dele chegou, como tinha muitos pais na escola dele, tinha muitos pais separados, né, que é outra coisa, uma outra coisa do nosso século também, a separação de casais. Então, que ele falou que ele não estava entendendo, que ele dava muito bem com a esposa, tinha uma família completamente normal, tranquila, não brigava nem nada, que um dia o filho dele chegou da escola e perguntou: ô pai, por que você não separa da minha mãe? O pai, que é isso, meu filho? Por que você... Não, pai, separa dela. Mas por quê? Não, sabe por quê? Porque aí, pelo menos nos domingos, você ficava comigo. Nossa. Ai, que sofrido, né? Não é? O pai arrasou. Isso foi consulta de consultório. Mas, assim, ele estava acostumado a ver os coleguinhas que os pais eram separados, então, fim de semana, o pai ficava com o filho. Aí levava para o futebol, levava para tomar sorvete, aquela história, né? E o pai dele, que estava 24 horas com ele, mas, na verdade, não estava. Né? Não estava, né? Ele não estava ali. Então, é muito importante a gente... Eu acho, isso, para mim, eu uso isso muito, por exemplo, quando eu ainda atendia, eu fazia lá a consulta pré-natal pediátrica, né? Que uma outra coisa também, que eu fui um dos pioneiros, e explicar para os pais, para o casal, o que ele deveria cuidar dos filhos. E eu dizia para eles, olha, eu contava essa história. Isso foi muito, muito forte para mim, né? Que o menino pediu para o pai separar para que o pai desse atenção para ele, pelo menos nos fins de semana. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Quantas vezes nosso filho, às vezes, você pode estar até trabalhando, mas seu filho vem com uma dúvida da escola. E agora, nessa pandemia, tem mais essa novidade, né? As aulas virtuais, os meninos estão tendo, de repente, eles estão fazendo, pai, vem cá, não estou entendendo isso aqui. Quer dizer, se não for uma coisa completamente, realmente descabida, de ele largar, mas ele dá uma pausazinha de 2, 3 minutos, 5 minutos para ir lá e conversar com o filho sobre uma dúvida que o filho está tendo nos estudos. Entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa pandemia também, ele veio nos mostrar isso, né? Que nós estamos tendo, algumas famílias estão tendo o privilégio de poder estar convivendo mais tempo dentro de casa com seus filhos e netos, principalmente os meus netos. Essa semana, minha neta ficou aqui em casa. Uma maravilha. Então, assim, isso é muito legal. Né? Então, a gente agora tudo dosado. Não estou de forma alguma dizendo que a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos trabalhos, para poder, como se criar filho fosse uma obrigação que vamos dizer assim, primordial, que era a única coisa. Não, o que é importante é o equilíbrio. A gente tem que equilibrar tudo isso, equilibrar o trabalho, o lazer e o cuidado. E agora, para que isso funcione, é muito importante que esse pai realmente tenha um papel de paternidade e não só de provedor. Muito legal. Em relação a essa questão de terceirizar, né, a criança e conectando com o que o senhor já falou dos primeiros 1000 dias de vida. São esses primeiros 1000 dias de vida que vão formar, que vão determinar a personalidade da criança na vida adulta, para o resto da vida, e qual que é a interferência dessa terceirização na personalidade depois do resto da vida dessa criança, adolescente, adulto? Pois né, os primeiros 2, 3 anos são muito importantes na formação da personalidade. Não são os únicos, isso está mudando um pouco. Antigamente a gente achava que o cérebro estava pronto com 3 anos de idade, que ele não faz. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas a velocidade do conhecimento, velocidade, inclusive, do desenvolvimento emocional e afetivo, realmente ele no início, né, nos primeiros 2, 3 anos, é muito intenso. E é muito importante essa dependência. Depois a criança começa a ficar mais independente. Quando ele já é pré-escolar, já sabe brincar sozinho, ele não tem tanta necessidade da mãe. Mas o recém-nascido e o bebê, ele necessita, ele é dependente demais dos pais, né, da mãe e do pai. E se ele não tem esse cuidado, ele vai sofrer muito, ele vai sentir muito. Então, como os pais não podem, o que eles fazem? Conseguem uma mãe substituta. Ou seja, contrata uma babá,
Hoje está muito na moda contratar uma enfermeira, né? Cuidadora. Qual que é o problema disso? O problema disso é que aquela criança ela vai começar a identificar a cuidadora como a mãe. Ela, sabe aquele que eu mostrei das setinhas? Quem está dando atenção para ele é a criança. Então, ele passa a dar mais atenção para a cuidadora do que para a própria mãe. Aí a mãe fica com raiva, fica com ciúme, o que ela faz? Troca de cuidadora. Não, essa aqui ele está muito, muito apegado a ela, vamos trocar. Aí, para a criança, isso é um luto. Ele entra em luto, porque aquela pessoa que ele estava tão apegado, que ele estava tão junto, foi embora, largou ele, abandonou ele. Então, ele vai se sentir abandonado. E aí, ele vai criar um outro vínculo com a nova cuidadora. E vai se repetir. E ele vai ter 3, 4 babás durante os seus primeiros 7, 8 anos de vida e não vai ter um vínculo afetivo forte com nenhuma. Vai ter muitos lutos. Então, não é que você não deva ter babá, eu acho que ajuda muito, tem que ter sim, mas a mãe não pode entregar a tarefa do cuidado exclusivamente para a babá. Ela tem que estar junto. A babá vai, mais uma vez, a babá sim, vai ajudá-la a cuidar. O marido não, o marido vai cuidar junto. Agora a babá vai ajudar ela a cuidar. Entendeu? Então isso é importante. Eu tive clientes, por exemplo, que eu chegava no consultório, né, e a mãe ia com o neném e com a babá. Aí eu perguntava para a mãe, e aí, como é que o neném está? Ah, não, doutor, está tudo bem. Como é que está o cocôzinho dele? Está bom? Tá? Aí ela virava assim, como é que está o cocô dele? Para a babá. A babá explicava, pois é. Aí eu perguntava, e aí, ele está comendo bem? Como é que está? O que ele está comendo todo? Quer dizer, a mãe não sabia Não dar sabe. informação. Aí eu tive que também chamar depois, né? Pedir a babá para sair com o neném, falar, vamos conversar um pouco. Olha, tem alguma coisa errada, porque eu sei que assim, da metade para a consulta para frente, a minha anamnese era feita com a babá e não com a mãe. Eu mesmo parei de perguntar para a mãe, perguntei direto para a babá, de propósito. Uhum. Aí, quando depois, na prosa pós-consulta, né, que eu pedi a babá para levar o neném, para eu conversar com a mãe, para dar as explicações finais, eu mostrei para ela. Você reparou o que aconteceu? Você reparou que eu tive que fazer a consulta com a babá e não com você? Quer dizer, é muito importante, eu sei que você precisa da ajuda dela e tal, mas você tem que ter pelo menos alguma informação, algum tipo de cuidado, algum tipo de contato com ele, para saber o que é importante, até para saber se a babá está fazendo certo. Né? Mas foi muito interessante. Eu falei, perdi uma cliente, né? Nunca mais volto aqui no consultório. Mas graças a Deus, não. Ela me agradeceu muito, falou, nossa, você tem razão, eu vou ver o que eu posso fazer. Claro que não largou emprego, não teve que fazer nada radical. Gente, mas não custa. Não custa à noite, antes, né, de dormir, você brincar um pouquinho com a criança, dar um pouquinho de atenção. Isso é muito importante. Sim. E o pai também. Né? O pai também tem que estar lá. Eu li uma vez, eu não sei se é verdade, o senhor pode até esclarecer, que para as crianças menores, como elas não têm muita noção de tempo, talvez a qualidade do tempo que você passa com ela é mais importante do que a quantidade de tempo. Isso é verdade? Às vezes eu não tenho mas isso não é só porque elas não têm, não. Isso com todo mundo. universal, com todo mundo. Que é aquilo que eu falei, a qualidade do tempo é o quê? Você realmente estar com. Porque eu já vi, eu também, né, no consultório tem de tudo. A mãe contando, eu pegando, como é que está essa amamentação? Ah, não, tá. Quer dizer, a mãe que está amamentando, você põe o bebê no peito, mas está vendo novela, está assistindo televisão, ou está preocupado. Isso não é atenção. A criança, eu costumava dizer que a criança é igual antena de televisão, ela percebe os sentimentos da mãe. Se a mãe não está ali junto, né, não está ali junto, aquela afetividade não é a mesma. E isso também não é novidade. Está aqui no livro do Klaus Kern, tem uma foto maravilhosa de uma mãe amamentando, olhando para o neném, e a outra amamentando assim. Como quem... Então, a qualidade... Por isso que eu falei, você não precisa largar seu emprego para cuidar do seu filho. Entendeu? Não precisa. Mas no momento que você tem que ter pelo menos um tempo que você realmente está com o seu filho e não está do lado dele pensando no trabalho, pensando nos problemas do trabalho.
né, ou assistindo televisão, ou fazendo alguma outra coisa. Então, assim, se o tempo não precisa ser muito tempo, horas, mas o tempo que você tiver com a criança, você realmente estiver dando atenção para ela, ouvindo o que ela está te pedindo, né, ou sentindo, ouvindo se ele já for um falante, se ele já sabe se expressar, né? Mamãe, eu quero só que você me dê um abraço. Não, agora não, meu filho, agora eu estou ocupada. De noite eu te dou. Quer dizer, não tem sentido. E também sentindo, principalmente no bebezinho, porque o bebê ele expressa o que ele quer. Né? Ele expressa se ele quer um colo ou se ele quer mamar. Então você tem que estar. Você só vai conseguir perceber essas nuances se você tem uma atenção para ele. Se você espera o neném berrar para ir lá atender, o que você está ensinando para ele? Para eu conseguir o que eu quero, eu tenho que berrar, eu tenho que chorar. Aí ele vai ficar manhoso. Esse problema da mãe é um outro problema que é muito interessante. Porque todo mundo fala, não fica pegando seu menino toda hora, não, senão ele fica manhoso. É justamente o contrário. Se você só pega o neném quando ele chora, aí ele chora para ser pego. Agora, se de vez em quando você passa lá, o neném está bem, está tranquilo, você pega e dá um prêmio para ele, porque ele está tranquilo, pega ele no colo, faz um carinho, beijo, fica ali 2, 3, 5 minutinhos com ele, depois devolve ele para o beijo, ele vai perceber que ele não precisa de chorar para ganhar o afeto. Então, eu sempre achei que era um mito isso, de dizer que a criança que fica muito no colo fica manhosa. Para mim é exatamente o contrário. Se você, quando ele só é pego porque está chorando, ele vai chorar para ser pego. Isso é natural. Deixa eu conferindo mais alguns comentários aqui. Uma questão prática e um pouco polêmica em relação à licença maternidade. A questão da mãe ter 4 meses de licença e o pai ter só 5 dias. Qual que é a sua opinião sobre isso? É justo porque a mãe realmente vai ser mais demandada, o pai devia ter mais tempo? Bom, é interessante que eu vou responder, mas antes eu vou fazer um comentário. Eu estou co-orientando uma tese de doutorado de uma aluna nossa que ela estava estudando muito isso, da licença maternidade. E ela estava estudando a licença maternidade para a mãe que perde o filho. Por exemplo, um bebezinho que nasce morto, ou porque. Entendeu? Então, assim, que a legislação, às vezes, ela não vê esse lado. Se ela aborta, ela não tem licença maternidade. Entendeu? Isso porque se ela vai ter todo o processo de luto que ela teria se ela fosse. Entendeu? Ou teria. É muita coisa. Então, um dos motivos dessa tese é exatamente tentar ver, que não precisa ser de 3 meses ou 4 meses, né, mas que tivesse. E aí entra também o problema do pai. Né? Se o pai também tem que entrar no esquema de cuidado, eu acho que ele merece. Agora, a gente tem que saber que nem sempre o ideal é o melhor. Né? O ideal é aquilo que você idealiza. Então, olha que legal. Tem, por exemplo, na Escandinávia, o casal tem, acho que 6 meses, né, de licença. Agora, imagina aqui no Brasil, se passa uma lei que dá 6 meses de licença, ou 1 ano de licença para a mãe que tem filho, para ela cuidar do filho dela nos primeiros 1000 dias. Né? Não, os primeiros 1000 dias é muito importante. A partir de hoje, toda mãe vai ter 2 anos de licença. O que vai acontecer? Ninguém vai querer empregar uma mãe na idade fértil, porque vai ser prejuízo para a empresa e tal. Então, muitas vezes, né, eu tenho um filósofo grego, que eu adoro, se chama Sanareio, ele falava isso: a maior causa dos problemas são as soluções. Então, é muito importante. Às vezes você quer fazer uma solução e vai... Então, tem que ser uma coisa que é tomada em conjunto. Não basta dar a licença. Tem que dar a licença, e eu acho que tem que dar. Eu acho que nós batalhamos, a Sociedade Brasileira de Pediatria batalhou muito para aumentar a licença de 3 para 4 meses. A gente estava tentando 6, que a gente queria 6, né? Mas conseguimos até 4. E estamos também batalhando para ter a licença do pai também. Talvez não tanto tempo, mas pelo menos 1 mês de licença eu acho que seria justo.
Mas nós temos que ver isso com muito cuidado, porque pode ser uma faca de dois gumes. A repercussão disso pode ser pior do que o benefício. Então, não basta resolver o problema, você tem que resolver o problema e dar apoio em volta também para garantir que isso não vai ser prejudicial. Ok. Vou dando uma olhadinha aqui nos comentários que a gente recebeu. A doutora Marina pediu algumas dicas, porque ela se tornou avó agora, virou avó, diz ela que é avó de WhatsApp, que aí, nesse momento de pandemia, tá todo mundo em isolamento, né? E ela tem medo dos netinhos estranharem ela quando a pandemia acabar. Como que fica essa questão de gerar vínculo com os novos bebês nesse momento de pandemia, que a gente tá ficando aí muito tempo sem ver todo mundo? Isso é uma coisa nova, né, gente? Nós, com essa pandemia, veio nos mostrar muita coisa, vai mudar muito o paradigma, né? Um dos paradigmas que eu estou gostando é isso aqui, ó. Provavelmente, se não fosse a pandemia, a gente estaria aí no Vila da Serra falando, mas eu tenho certeza que teria muito menos gente do que tem agora assistindo. Às vezes você faz uma live, você pega 400 pessoas, né? Não eu, né? Mas quando a Gláucia fala, tem 300 pessoas lá assistindo ela falar, coisa que não aconteceria ao vivo. Então, tem o lado ruim? Tem. O lado do contato físico, né? Mas tem um outro lado que pode também ser positivo, né? No caso dos netinhos, eu acho que realmente não. O contato físico é importante e tal. Mas só o fato, quer dizer, se você simplesmente abandona, fala, não posso encontrar com eles e abandona, fatalmente, quando acabar a pandemia e eles encontrar, você vai ser uma estranha para ele. Mas se você tem uma ligação, por exemplo, um bate-papo igual esse que nós estamos tendo aqui, de longe, mas de perto, né? Eu estou aqui, você está em cima de mim, assim, ó, pertinho. Né? Eu sempre, desde o início, eu e Glaucia batalhamos para mudar o nome. O pessoal falava isolamento social. Gente, isso nunca foi isolamento social. Era um isolamento físico. Mas eu nunca fui tão social na minha vida. Todo dia tinha uma live, tem um webinar, tem converso com a minha neta pelo WhatsApp, com vídeo. A gente está junto, a gente está socializando. Então, essa manutenção desse... Não vai ter o contato físico, mas se você mantiver o contato social, isso vai ser minimizado. Não vai ser sanado, mas vai ser minimizado. Mas pelo menos a voz, né? Ela vê você no vídeo, a voz conversar, isso pode tranquilamente minimizar essa preocupação da minha querida colega Marina. Doutor Eduardo, recebemos aqui vários elogios para o senhor, falando da sua didática, da sua eloquência, te elogiando, falando muito bem sobre o tema. Já estamos finalizando agora por causa do tempo. De qualquer forma, muito obrigada pela sua presença, pela explicação, por abordar esse tema. Essa live vai ficar salva aqui, então dá para assistir depois. Quem não conseguiu assistir tudo, foi muito interessante. Dia dos Pais está chegando, então, o senhor quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, quero só agradecer os elogios aí. É fato que eu sou mesmo, que é um tema que me gosta, né? Ainda mais agora como avô, a Marina estava falando aí, mas minhas clientes sempre falavam que ser avó era melhor que ser mãe. Eu falava, não pode, gente. Nada é melhor do que ter filho. E hoje eu cheguei à conclusão que elas tinham razão. Viu? Ser avô e avó é muito melhor do que É melhor. Mas então, assim, eu quero agradecer vocês pelo, né, convite. Achei que eu já estava assim, esquecido, né? Porque já não estou mais trabalhando aí com vocês, já estou aposentado. Mas, assim, sempre que quiser, que eu puder. E eu acho que quando a gente fala do coração, parece que a gente realmente está falando, até que de conhecimento não é tanto, mas é de coração mesmo, né? Essa eloquência e defender essas ideias que são polêmicas, algumas, né? Deve ter muito pai aí que está com raiva de mim, porque... Mas, assim, eu acho que a gente faz o que é o melhor. Com certeza, mesmo que a gente erre, a maioria faz aquilo que acha que está fazendo o melhor. E eu acho que isso, para a criança,
é muito importante ela perceber que os pais se dedicaram a elas. Então, elas vão entender isso como uma força para poder sobreviver, né, nessa vida tão tempestuosa. Sim. Muito obrigada de novo. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada a todo mundo que participou com a gente hoje, que mandou perguntas. Desejava para todo mundo feliz Dia dos Pais. Evitarem aglomerações. Quem puder estar com os filhos e com seus pais, aproveitem esse momento. E já convidar todo mundo também para o nosso próximo momento HVS e Você, que vai ser na próxima quarta-feira, às 19 horas, com o doutor Evaldo, e ele vai falar para a gente sobre as manifestações do Covid na adolescência e na infância. Obrigada, gente. Bom fim de semana, bom fim de noite. Obrigada, doutor Eduardo. Tá, tchau, obrigado a todo mundo, gente. Eu não consegui ver aqui quem entrou, por isso eu não nomeei, mas tenho certeza que todos que estão aí muito mais pela amizade do que pela necessidade de conhecimento, que estão todos também bastante, né? Tem um conhecimento muito grande. Então, muito obrigado a todos e vamos ver se a gente se encontra depois da pandemia. Um abraço. Obrigada, Tchau, gente. Boa Débora. noite. Tchau. Tchau.